Retomando aí a conexão, tivemos um probleminha. Sim, sim. Então vamos lá. Se Então não vamos. ti- é, eu fiquei preocupado aqui com a conexão, porque Ah, normalmente eu uso a do celular. Eu coloquei o Wi-Fi. Se não tiver sim? legal, pode me falar. Se estiver travando, que eu volto para normal de novo. Ok, tá certo. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos apresentar o nosso amigo Rafael. Ele é membro do grupo Amigos de Paulo, é um grupo virtual de pessoas interessadas na causa penitenciária. Líder do Refúgio 343, trabalho com interiorização de famílias venezuelanas. Fundador e presidente da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Paulista, trabalho com recuperação de detentos, palestrante e escritor espírita, inclusive estará fazendo o lançamento, o pré-lançamento de uma de suas obras dia 30, ele vai poder falar sobre isso. E, com muita alegria, nós concedemos agora a palavra a Rafael para discorrer sobre o tema Filemon, a Epístola do Perdão. Sim, primeiro eu gostaria de agradecer muito a todos vocês do Grupo Espírita pelo convite carinhoso e também pela delicadeza de terem permitido a gente sair do roteiro de comemoração da casa, né, com essa nova obra de Joana de Ângeles, abrindo espaço para a gente falar do Evangelho. E apesar de ser da área da psicologia, eu tenho minhas dificuldades de estudar Joana de Ângeles, de Valdo, e eu acho que a gente não consegue abraçar tudo, né? Todos os temas e dar conta de tudo. Então, de fato, a gente tem que pegar algo que a gente tem afinidade e tentar trabalhar com sinceridade, né? E às vezes, olha, eu não dou conta, eu não Isso. consigo, e o que a gente pode fazer, a gente sempre faz com muito carinho, e não é em vão que a gente escolhe essas cartas de Paulo, do qual a gente tem tanta afinidade, tanto apreço, e essa carta em específica, ela é muito interessante porque é a menor de todas as cartas de Paulo, essa que ele escreve a Filemon. Interessante também a gente dar uma pincelada em alguns detalhes das cartas de Paulo. Por exemplo, Paulo de Tarso, ele começa a escrever a primeira carta dele 17 anos depois da conversão de Damasco. Então veja que interessante, né? 17 anos depois da conversão, que ele começa a escrever, e aí escreve a primeira aos Tessalonicenses. É uma carta que ele escreve durante a segunda viagem missionária em Corinto. E o que eu acho muito bonito, e isso está retratado no Paulo Estevão, o Emmanuel traz essa informação para todos nós, é que quem aparece para ele e o orienta a começar a escrever essas cartas é o próprio Cristo. Cerca de 17 anos depois da conversão, Jesus aparece para ele porque Paulo estava aflito ao ponto de não conseguir dar assistência a todas as comunidades que ele havia fundado. Então o sofrimento, a aflição de Paulo era exatamente essa. Havia fundado várias igrejas, eles começavam a escrever para Paulo e falaram, olha, aqui a gente está com esse problema, nós estamos com essa dificuldade. Precisamos que você esteja aqui para nos orientar, porque você é a nossa referência, você foi o fundador dessa casa. E aí muitas dessas casas, inclusive, começavam nos lares daqueles que se convertiam, né? Mas era impossível Paulo estar em todos aqueles lugares. Apesar dele ter caminhado muito, e hoje se fizermos aí o trajeto das viagens missionárias de Paulo, sem contar as viagens de barco, é em torno de 16 mil quilômetros a pé, não é? Sem ter uma estrada certa para ir. Muitas vezes deserto, muitas vezes mata, e a pé 16 mil quilômetros. É o mesmo que saímos aqui de Pernambuco e minha terra natal, Sete Lagoas, 2 mil quilômetros, e voltar 4 vezes, não é? Então a gente percebe que foi um trabalho muito árduo e que era impossível ele começar a estar e conseguir estar ao mesmo tempo em todas as comunidades para orientar. E aí ele naquela aflição, pensando, será que o trabalho está escorrendo pelas minhas mãos? Será que eu criei uma grande confusão no movimento? E aí ele faz uma prece sincera para Jesus acalmar o coração dele e iluminar a mente para que ele pudesse tomar a melhor decisão. E aí depois de 17 anos, Jesus aparece novamente para ele, falando que agora Paulo tinha o exemplo da própria vida. O exemplo da própria vida. E quando o missionário consegue ter na vida a exemplificação de um propósito, ele não precisa estar presente pessoalmente, fisicamente, para dar a mensagem e a orientação. Que, portanto, Paulo poderia utilizar os poderes do Espírito para orientar todos aqueles irmãos. E aí Emmanuel, ele faz um comentário muito legal.
que Paulo de Tarso não conseguiu assimilar e compreender bem aquilo que Jesus havia falado. Como assim usar os poderes do Espírito? Como que é isso? Com o Espírito eu vou em desdobramento, e Paulo era um estudioso do desdobramento. Ele tem vários desdobramentos, né? E aí Jesus, como se soubesse a não compreensão paulina, fala com ele: para tanto, Estevão estará mais próximo de ti, expressando o meu próprio pensamento. Então Jesus explica para Paulo que ocorreria um processo de mediunidade, que Paulo iria escrever expressando o pensamento do Cristo. Então quem é, por exemplo, o autor das cartas, senão Jesus? E vejam que lindo isso. Nós acreditamos que o processo de mediunidade, que tanto estudamos na doutrina dos espíritos, e que já acontecia de forma ostensiva em todo o livro sagrado, Velho e Novo Testamento, é algo que vem e emana do mundo espiritual. Nós, na Terra, somos uma cópia imperfeita do que acontece no mundo espiritual. Por isso que a própria oração Pai Nosso nos fala: assim na Terra como nos céus. Então nós somos uma cópia do que acontece lá de forma muito mais linda. E aí a gente consegue entender que Estevão era médium de Jesus. Estevão tinha ligação direta com Cristo. E ali, captando a vontade, o pensamento e as orientações de Jesus, ele passa para Paulo, que era o intermediário. Mas o que eu acho mais lindo, e aí facilita a gente entender muito dessas epístolas, inclusive logo o começo da epístola a Filemon, é que Emmanuel comenta que Paulo, naquele mesmo dia, aproveitando que havia alguns amigos que ele tinha muita afinidade, ele consegue aproveitar também mensageiros que vinham de Tessalônica pedindo orientação dele para aquela igreja da Macedônia. Ele não ia poder deslocar, então ele chama os amigos para tentar assimilar a mensagem dos céus, mostrando que ele nunca escrevia só, porque no dia que ele não estivesse bem, os amigos poderiam ajudá-lo a interpretar aquela mensagem do alto. Então a gente vê humildade, a gente vê que Paulo seguiu à risca as orientações de Jesus, que nunca quis, na condição de governador espiritual do planeta Terra, empreender essa revolução sozinho. O Cristo, que foi criador e plasmou o próprio planeta, chamou para perto dele 12 pessoas que, em maioria, eram ignorantes. Mas ele acreditando na força da cooperação, que ninguém faz nada sozinho. E aí, Paulo, com esse mesmo espírito, chama alguns amigos e escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. Bom, por que a gente dá essa pincelada? Porque demorou 17 anos para ele escrever essa primeira carta às comunidades. Mas o que a gente fica admirado, meus irmãos, é que Paulo, no final da vida, escreve cartas pessoais. Se ele estava preparado a escrever aos irmãos de outras igrejas, à comunidade, em 17 anos, para ele fazer algum apontamento pessoal, para ele determinar, explicar, aconselhar alguém, ele esperou praticamente uma vida inteira. Porque as cartas pessoais a Tito, a Timóteo e a Filemon, ele escreve no final da vida, quando já estava preso em Roma. Então a gente vê que ele espera uma vida inteira de testemunho para poder dar algum tipo de conselho para alguém. Para poder orientar alguém dentro da própria vida e da própria experiência. Então Paulo era muito cuidadoso. Paulo, além de ser cuidadoso, ele compreendia que a fé sem obras ela é morta. E que aquelas palavras dele só teriam um efeito forte na vida de quem as recebesse, se Paulo tivesse a própria vida também como testemunho que endossasse aquelas palavras. E aí ele vai escrever a Filemon. Nós vamos, durante aqui uma breve leitura que farei, compreender quem era Filemon, por que ele escreveu aquela carta e qual que é o teor dela. Uma carta, repito, a menor de todas as cartas que Paulo escreveu, de um único capítulo, mas que para mim tem uma espiritualidade que poucas têm. Tem um ensinamento que é essencial para um dia conseguirmos perdoar como Jesus nos perdoa até hoje. E ele inicia a carta falando o seguinte: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, a nossa irmã Áfia e a Agripo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Então, logo nesses dois primeiros itens, dá pano para manga, dá para a gente comentar coisa demais. Primeiro, Paulo escrevia a quem? A Filemon, a Áfia e a Arquipo. Provavelmente, Áfia era esposa de Filemon e Arquipo, o filho daquele casal. E ele fala o seguinte: e a igreja que está em sua casa.
qual era a igreja que estava na casa dele. Vamos falar primeiro quem era Filemon. Filemon, um comerciante muito rico da região dos Colossos. E Colossos está numa região muito próxima à Ásia Antiga, onde ficava também com uma certa proximidade de algumas cidades que Paulo passou. Em especial, a gente gostaria de destacar uma cidade que ele passa na segunda e terceira viagem, que foi muito significativa nas missões paulinas, que é Éfeso. Inclusive, lá na segunda viagem, não só ele reencontra João Evangelista, como ele abraça pela primeira vez Maria, a nossa mãezinha santíssima. E ali ele passa até a vontade de escrever o Evangelho. Provavelmente, na segunda ou na terceira passagem de Paulo em Éfeso, Filemon, esse comerciante de Colossos, foi até Éfeso para conhecer as pregações da Boa Nova, como muitas pessoas das cidades iam, e ali em Éfeso tinha muito comércio, talvez ele tenha ido até profissionalmente, e acabou conhecendo as pregações de Paulo, que eram feitas em praça pública, próximo ao templo da deusa Diana, que dominava, né, o processo religioso de Éfeso. E então, ouvindo Paulo falar, ele não só se converte, mas também oferece a própria casa. Um rico comerciante oferece a casa para que eles edificassem a igreja. Inclusive, a igreja de Colossos recebe uma epístola de Paulo, que foi escrita na mesma época e foi enviada na mesma época que ele escreve a carta a Filemon. Então ele aproveitou que escreveu a epístola aos Colossos, aos Colossenses, e escreve também a Filemon, e manda as duas cartas juntas. Então isso é só para a gente situar. E é importante a gente fazer esse entendimento para a gente compreender a essência do que ele pede, ou do que ele fala, do que ele determina a Filemon. O outro fato interessante, Paulo se autodenomina o prisioneiro do Cristo. E ele se autodenomina isso, escrevendo a Filemon e nas cartas pessoais, nas últimas cartas de Paulo, porque ele só é chamado de prisioneiro do Cristo depois que, saindo de Cesareia preso para ir a Roma ao seu último suplício, ele então, quando chega em solo romano, ele que havia convertido o próprio centurião chamado Júlio, que ficou responsável em conduzir Paulo naquele processo, ele estende as mãos para Filemon, que estava constrangido em ter que algemar um amigo querido. Então, desculpa, Filemon não, Júlio, o centurião, ele ficou tão afeiçoado naquela viagem a Paulo, que ele se constrangeu em algemar, e aí Paulo entrega os braços e fala: cumpre o teu papel, meu irmão. Você está aqui para isso. Eu te compreendo. E ele constrangido, mas tendo que algemar no porto de Pozzuoli, eles foram, algemaram Paulo, e o soldado Júlio fala com Paulo uma frase que ficou imortalizada: disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu ser também um prisioneiro do Cristo. Então vejam que lindo. O homem que perseguia e todo mundo temia, agora ouvia de um romano, que era repressor, teoricamente um centurião romano: disputo a alegria de estar convosco. Eles queriam estar perto de Paulo. O magnetismo dele devia ser algo tão extraordinário, ao ponto de o próprio Lucas colocar em Atos dos Apóstolos: das mãos de Paulo, saíam coisas extraordinárias. Não é? Então o magnetismo dele devia ser algo à parte. Além disso, ele chama: quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. Então, a partir daquele momento, o próprio Paulo se autodenomina o prisioneiro do Cristo. De tanto que pegou essa frase do soldado Júlio. E aí ele inicia a carta falando: Paulo, prisioneiro do Cristo, e o irmão Timóteo. Fazendo-nos perceber que aquilo que está narrado no Paulo Estevam é verdade, ele nunca escrevia só. E essa carta ele escreve ao lado de Timóteo em uma das suas prisões de Roma. E aí ele vai saudar Filemon, a esposa, o filho deles, vai falar que tem uma igreja que foi construída na casa, e a gente sabe que é a de Colossos, né? E ele continua trazendo algo que é muito característico em todas as cartas de Paulo e que nos faz pensar no nosso dia a dia. Vejam só: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então aqui nesses dois itens, 3 e 4, Paulo dá bênçãos, roga graças, roga intercessão em benefício de Filemon, junto a Jesus e a Deus.
Isso parece algo simples e trivial. Ah, Paulo está dando saudação. Mas eles faziam questão de colocar isso em todas as cartas. E eu fico me lembrando, talvez inclusive eu tenha sido uma das últimas gerações que teve acesso a isso. Muitos de vocês podem ser que tenham tido também. A obrigação, por exemplo, de eu pedir bênção aos meus pais quando eu me levantava antes de dormir, quando eu ia na casa do tio, da tia, do vô e da avó. A gente não podia fazer nada se a gente não fosse lá, me dê a bênção. E aí o mais velho, a pessoa mais velha falava, Deus te abençoe, meu filho. Então hoje a gente não dá muita importância para isso. Mas isso é extremamente importante. Era um costume do cristianismo primitivo. Essa troca é um passe. Você chegar para uma pessoa que gosta de você, que te ama, e demonstrar a ela o seu respeito e pedir a bênção, imagina a vibração positiva que aquela pessoa não vai te dar. Né? A oportunidade que você não dá àquela pessoa também de transmitir aquela energia positiva e a gente conseguir exercitar o nosso magnetismo. Então isso é muito mais profundo e não é o acaso que está registrado no Novo Testamento em todas as cartas de Paulo, não é? Que prossegue nos ensinando o seguinte, no capítulo 5. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, Paulo fala assim, eu tenho ouvido da sua comunicação de fé com Jesus, que se dá também como uma comunicação com o próximo, que tem recebido benefícios através das suas mãos. Então Paulo fala assim, olha, você tem fé nas promessas de Jesus, você é um homem ligado aos ensinos do Cristo, mas que se comunica com o seu próximo ante esses ensinos. Para a gente entender isso, no próprio livro Paulo e Estevão, Emmanuel vem nos afirmar que a fé é uma auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. E ali a gente enxerga nessa fala de Paulo que Filemon esperava e professava a fé nas promessas de Jesus, então ele esperava aquelas promessas, mas ele comunicava aquele conhecimento com o próximo, então ele agia. A fé é a auréola divina dos que sabem agir e esperar por esse propósito. Então ele não só conhecia e era esclarecido por Cristo, mas ele colocava essa comunicação em movimento em benefício do próximo. Porque se não tiver ação, a fé é cega. E aí Paulo continua nos afirmando no item 7. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Os santos eram aqueles que seguiam Jesus encarnado. Não é? Então, por tua postura, Filemon, o coração dessas pessoas que hoje conhecem Jesus foram animados. Então eles já são o fruto da vossa fé com obra, da vossa crença em Jesus que se comunica com esses filhos do Calvário. Então Paulo fala que teve grande gozo e consolação, ou seja, eu fiquei feliz, eu fiquei satisfeito que você está no trabalho do bem. E quantas vezes, minha irmã, a gente e meus irmãos, quantas vezes nós não sentimos inveja das pessoas que estão fazendo uma boa obra? Ao invés de nos sentirmos felizes com a postura daqueles irmãos, a gente se sente incomodado. A inveja fala mais alto, o ciúme. E a gente tem que parar com essas bobagens, porque Paulo aqui sente gozo e consolação, alegria e conforto em saber que outras pessoas estavam trabalhando na obra do bem. Então a gente tem que sentir prazer em saber que os nossos irmãos evangélicos estão reunidos, professando a fé deles, que os irmãos católicos estão peregrinando e cumprindo também o papel deles enquanto cristãos, que aquela casa espírita que está no mesmo bairro que a minha, tem pessoas também que estão dedicando ao trabalho, ao invés de ficar apontando, colocando defeito, né, e falando que não pode ser assim, que não pode ser daquele jeito, porque quando a gente fala demais, a gente está fazendo pouco, né? A gente não tem tempo. Aliás, a gente tem tempo demais, né? E quando a gente está envolvido na obra, a gente não tem tempo nem para pensar no que o outro está fazendo ou deixando de fazer, não é? Alguma consideração? Alguma pergunta, colocação? Podemos seguir? Se tiver alguma pergunta no final, pode seguir. Ótimo, pode seguir. Perfeito. Ótimo. Vejam só que bacana. No item 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro do Cristo. Então aqui no item 8 e 9 parece que também é uma coisa sem importância. O que é que Paulo quis dizer com isso? Não é? E veja só, olha, ainda que eu tenha autoridade moral
para mandar você fazer alguma coisa, ainda que o próprio Cristo me endosse a fazer isso com você, eu vou te pedir algo. Então vejam só como que Paulo foi sutil. Ele primeiro saúda a casa, ele dá umas bênçãos para Fílemon, para a esposa, para a igreja que estava lá. Né? Ele fala da alegria em perceber que Fílemon tinha uma fé com obras, então o que a psicologia chama hoje de reforço positivo. Certamente Joana de Ângeles trabalha isso nas obras. Né? O reforço positivo, olha, você está nesse caminho, antes de você criticar alguém, fale bem da pessoa, né? Exalte ela, para trazê-la para o seu lado. Né? Isso no processo educacional com os próprios filhos é muito importante que os pais façam. Né? Então Paulo aqui ele trabalha um reforço positivo para depois falar, olha, eu tenho autoridade moral para te pedir o que eu quero. Eu salvei a sua vida e a vida de sua família, porque vocês andavam na escuridão e eu ofereci através do Cristo a luz. Hoje vocês não vivem só para a vida material, vocês vivem na vida material, mas movimentando o espírito imortal que certamente estava morto. Ou seja, Paulo mostra a sua autoridade moral. Eu, Paulo, o velho, né? Ou seja, o sábio, o experiente, o que já viveu, o que deu testemunho, que hoje é preso não nas convenções do mundo, mas é um prisioneiro do Cristo. Eu poderia mandar, determinar, mas eu vou te pedir. Então, só de Paulo trabalhar nessa linguagem, ele já vai desarmar Fílemon de qualquer negativa, né, que ele pudesse dar. Antes de falarmos o item 10, eu queria citar o que está em Paulo e Estevão. E vejam só, meus irmãos, Paulo e Estevão complementa Atos, as cartas, os evangelhos complementam Paulo e Estevão, e Kardec vem e explica tudo isso na codificação, e assim a gente vai entendendo, construindo um conhecimento da mensagem do Cristo. Quando Paulo chega em Roma, e ele é preso, né, ele é algemado, aliás, ele vai para uma prisão, numa rua chamada Via Nomentana, que era uma prisão, um presídio improvisado, né, era uma delegacia que também recebia alguns presos, no calabouço, daquela forma cruel, que acolhia os encarcerados. E da mesma forma que na maioria dos lugares é hoje, né, em todo o mundo. Um depositório humano. Inclusive eu sempre falo, né, em relação a isso, ao local que se acolhe os nossos irmãos que cometeram crime. Se a gente ficar sabendo, por exemplo, que o nosso vizinho tem um canil de 2 metros quadrados, que cabe um único cachorrinho, e ali tem 10 cachorrinhos, que estão comendo comida estragada, que apanham todo dia, que sofrem até abuso sexual, que não tem higiene nenhuma, que sentem frio, sede, o que a gente vai fazer? Nós vamos achar um absurdo, vamos mobilizar, vamos levar a polícia, vamos fazer de tudo, vamos filmar, vamos colocar na internet, e aí os nossos presos sofrem muito mais do que isso, do que um cachorro num canil lotado sem tudo isso que eu falei, e às vezes a gente vai achando normal, e quanto mais longe ele estiver de mim, da minha casa, melhor. Que fique lá trancado por muito tempo. Isso a gente está falando de um ser humano, então fica aí a reflexão. E desde essa época, os presídios eram desse jeito, né? Era um caos. E aí, olha que lindo, Paulo, por ser um cidadão romano, ele consegue a liberdade condicional para ficar numa prisão domiciliar. E aí Paulo, já velho, fraco, enfermo, no final da vida, prestigiado entre os cristãos, sabe o que ele decide fazer? Ir todos os dias alimentar da comida que os presos comiam. Emmanuel ainda fala que era uma ração humana. Então imagina a qualidade daquela alimentação. Mas por que Paulo fazia questão de ir comer com eles? Para que naquele momento ele pudesse pregar o evangelho. E aí Emmanuel vai descrever ali em um parágrafo que eram criminosos do Esquilino, que é o subúrbio de Roma, né, os mais perigosos, assassinos, malfeitores, ladrões, perseguidos políticos que estavam ali como inocentes. Aí ele fala, escravos que fugiam e roubavam dos seus senhores. Ele coloca essa característica lá, não é à toa. E aí ele coloca assim embaixo, dentre os convertidos está Onésimo, que passou a ser conhecido por toda a cristandade, na famosa carta a Fílemon. Quando a gente lê isso, passa batida, a gente não percebe. Mas o que a gente tem que fazer? Nós temos que estudar uma obra como Paulo e Estevão, que segundo Chico foi a mais importante que ele recebeu. E nós estamos falando de Chico Xavier, considerado em votação rede nacional o maior brasileiro de todos os tempos, que recebe mais de 500 obras. Quando ele fala que tem uma que é mais importante, nós temos que olhar com um carinho maior para esse livro. E cada pedacinho desse livro também precisa ser valorizado, não é? E ele fala, Onésimo, e antes de falar de Onésimo,
ele fala dos escravos que fugiram e roubaram dos seus senhores. E aí a gente vai pesquisar na carta a Fílemon, Onésimo está aqui. E aí a gente faz pesquisas dentro da teologia, e aí é esse olhar nosso preconceituoso que tem que cair. Não achar que o Espiritismo tem todas as verdades, não é? Valorizar as outras religiões. E aí a gente vê dentro das tradições católicas, comprovado cientificamente, a existência de Onésimo, que é um santo na visão dos nossos irmãos católicos, e que foi martirizado, sabe onde? Naquele mesmo porto de Pozzuoli, onde Paulo entrega as mãos e Júlio o chama de prisioneiro do Cristo, né? E Paulo converte esse homem no presídio, e aqui, vendo a carta a Fílemon, a gente vai entender quem é, juntando com as informações dos católicos, dos protestantes, que tem aí na teologia e que está evidenciado de forma científica. Bom, quem era Onésimo? E aí eu vou trazer informação científica e a gente vai voltar para a carta. Onésimo era escravo de Fílemon. Fílemon tinha muita grana e tinha muitos escravos. O que Onésimo, muito novinho, faz? Ele rouba um valor de Fílemon e foge. O escravo que fugia e roubava do seu senhor tinha como pena morte ou prisão perpétua. A única coisa que o faria livrar daquilo ali era se o próprio senhor desse a ele a absorção. E vejam só como é que o mundo é pequeno, né? Na segunda viagem missionária, Paulo conhece Fílemon, converte ele, e ele vai cair num presídio, faz questão de ir para pregar para o pessoal, onde está Onésimo, o escravo que tinha roubado e fugido do seu amigo Fílemon. Então a gente vê que o acaso não existe, não é? Agora, que conselho que Paulo poderia dar a Fílemon, a Onésimo, de perdoar um ao outro, ou alguma coisa assim, se ele não tivesse isso dentro da própria vida? Se ele não tivesse dado esse testemunho na própria vida e na própria existência? E aí a gente vê uma cena que é muito conhecida por nós, espíritas cristãos, que é a diferença entre Paulo e Tiago. A diferença entre aqueles dois discípulos de Jesus, Tiago, filho de Alfeu, muito afeiçoado ao povo judeu, aos fariseus, e que foi muito tolerante com esse povo. E Paulo, extremamente ligado aos gentios, e que brigou com Tiago, porque Tiago respeitava muito os fariseus, e Tiago brigou com Paulo, porque Paulo gostava dos gentios, e eles tinham grandes diferenças que quase que dividiu o movimento do cristianismo no primeiro século. Se não fosse a influência de Simão Pedro, que foi a pedra de equilíbrio que apaziguou aquele movimento. Então vejam só, meus irmãos, quando Paulo preparava-se na terceira viagem missionária para ele ir a Roma, ele sempre quis ir a Roma, nas vésperas de sair de Corinto, com uma comitiva para levar o evangelho a Roma, já tinha escrito inclusive a carta aos romanos, para preparar o povo, ele recebe um mensageiro de Jerusalém, que trazia uma carta de Tiago, porque os fariseus haviam intensificado as perseguições e disseram que só parariam se Paulo estivesse lá, que eles já queriam prender e matar Paulo. E aí quando ele recebe a carta, ele fala, quem Tiago pensa que é? Já não basta todo o mal que ele fez com o cristianismo? Ele fazer com que eu aborte da minha vontade de ir a Roma para satisfazer a vontade dele e dos fariseus? Eu não vou não, ele que se vire para lá e não gosta de judeu, resolve o problema para lá. Então o que foi isso quando ele leu a carta? Processo emocional, todos nós temos. A emoção vem a partir de um estímulo exterior. E certamente Joana de Ângeles trabalha isso como uma grande psicóloga espiritual. Então todo estímulo exterior nos traz uma emoção, pode ser alegria, tristeza, medo. Então são processos emocionais, raiva, e ele foi tomado. Mas o que a psicologia traz também nos dias atuais? Inteligência emocional. É você, com a fé raciocinada, controlar esses processos para não se permitir levar pelas emoções e sempre agir de forma coerente, equilibrada. Então Paulo sente emoção, mas Emmanuel fala algo lindo, que ele procura um cantinho solitário da igreja. E ali ele fecha os olhos e faz uma oração, pedindo Jesus para acalmar o coração dele e para que ele tivesse discernimento a tomar a melhor decisão. Quando ele termina a oração, ele olha para os pergaminhos e fala assim, eu vou abrir o pergaminho ao acaso, não é? E ali ele vai abrir o Evangelho no capítulo 5 do livro de Mateus, no item 23, que fala o seguinte, reconciliai depressa com teu adversário enquanto estais a caminho com ele. Não é? E ali ele tem certeza absoluta que ainda que as emoções fizessem-o sentir raiva, aquilo ainda era manifestação do instinto, do orgulho, do egoísmo. Ele tinha que deixar o Cristo crucificar esse homem velho que existia nele
para que nascesse o novo, e assim Jesus manifestar na vida de Paulo e de todas aquelas comunidades que dependiam dele. Paulo, então, toma a decisão de não ir a Roma, e naquela mesma noite ele sonha com Abigail, que trazia um recado de Jesus para ele. E Jesus falava, você vai a Roma. Não da forma que você está querendo, mas você vai. E aí ele chega como um prisioneiro anos depois. Né? Só que o fato interessante é que ao chegar em Jerusalém, ele tem uma conversa para parar as arestas com Tiago. E em determinado ponto da conversa, Tiago fala com ele, Paulo, se eu aprendi algo com Jesus na Galiléia distante, é que o seu verdadeiro discípulo precisa estar disposto a morrer diariamente para que sua mensagem cresça. O mesmo amor que você tem aos gentios, eu tenho aos fariseus. Você acha que tem sido fácil? Todos esses anos, eu me calar, eu ser humilhado, mas eu faço isso para que a obra do Cristo não se perca com o tempo. Né? E aí Paulo começou a admirar ele. Começou a enxergar Tiago com outros olhos. Os dois se abraçam, choram, pedem perdão um ao outro. E Emmanuel ali expressa o pensamento de Paulo, falando que naquele momento, Paulo havia percebido que na vida é muito mais importante compreender do que conhecer. Então é muito mais importante compreender porque a gente acaba aprendendo a respeitar as diferenças. Saber que todo mundo tem as dificuldades, mas todo mundo tem uns dons. E que ainda que a gente esteja caminhando em estradas diferentes, elas vão nos levar ao mesmo objetivo. Nós saímos do mesmo ponto de partida enquanto espíritos criados simples e ignorantes, segundo Kardec, e chegaremos a ser um espírito puro, conforme Jesus o é, e nos demonstra o caminho para que também sejamos. Então, dentro desse propósito, Paulo pôde compreender a importância de reconciliar, porque reconciliar é o perdão em movimento. Da mesma maneira que a caridade é o movimento do amor, a reconciliação é o movimento do perdão. Não há perdão sem processo de reconciliar. Você vai falar assim, olha, eu te perdoo, mas você fica em Caruaru e eu em Recife, eu nunca mais quero te ver. Isso não é perdão. Eu te perdoo, você lá e eu aqui. Precisa de um momento, precisa de reconciliar. Porque senão a gente vai ficar com esse nó, a gente vai ficar com essa manchinha. Né? E isso vai nos atrapalhar a tal modo que podemos criar até enfermidades físicas, mas de origem espiritual, pela falta de reconciliar. Então percebem que o porquê que Paulo, talvez, só no final da vida escreve essas cartas? Porque ele precisava do testemunho. E aí veja o que ele escreve no item 10, na carta a Fílemon. Depois que ele fala, olha, eu sou o prisioneiro do Cristo, um abraço para você, para sua esposa, para o seu filho, que Deus os abençoe. Eu lembro de vocês nas orações. Eu estou feliz com sua profissão de fé, que não só acredita em um propósito, mas emprega esse propósito em benefício do próximo. Com tudo que eu fiz por você, eu tenho autoridade para mandar, mas eu vou te fazer um pedido. E olha o pedido no item 10. Peço-te por meu filho. Então olha o carinho que Paulo tinha. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Fílemon devia esperar ouvir tudo, menos esse pedido. Menos isso. Porque aquela carta foi um preparo. Ele preparou o coração de Fílemon. Foi um processo terapêutico para que ele pudesse entender o valor de reconciliar. Não é? E quantas vezes tem que ir para o consultório do psicólogo, e é válido, né? Senão eu estaria falando da minha própria formação acadêmica. Quantas vezes a gente tem que procurar um psicólogo para ele mostrar para a gente o caminho do perdão? E aqui Paulo, do item 1 até o 9, ele prepara o coração e a mente de Fílemon para ele perdoar. E vocês percebem que ele envolve também a esposa e o filho, porque certamente eles também deviam ter raiva de Onésimo. Então ele manda a carta para os três, Fílemon, Áfia e Arquipo. E aí fala, olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Vejam só, um escravo que fugiu foi capturado e roubou do Senhor. Pena de morte ou prisão perpétua. Se Paulo está mandando Onésimo ir, Paulo, com a influência que ele tinha diante das autoridades, ele conseguiu a liberação sem que Fílemon falasse nada. E olha como Paulo continua. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil é. Eu tu tornei a enviar. Por que Paulo fala e usa essa palavra útil? O nome Onésimo é um nome grego, que se a gente for traduzir para o português, ele significa útil. Então Paulo faz um joguinho de palavras. Em outro tempo ele te foi inútil, mas agora ele é útil a você e a mim. Mas eu estou tornando a te mandar. Ou seja, ele aqui seria muito útil para mim. Eu estou abrindo mão desse filho do coração, esse filho espiritual para ele te servir. E aí ele continuou falando. E tu torna
a recebê-lo como o meu coração. Então você não vai receber Onésimo de qualquer jeito. Você vai receber como se você estivesse recebendo o meu coração, o meu sentimento. Então Paulo, a psicologia dele era uma coisa que ele amarrava. Era um checkmate, não é? Era um checkmate. Como que Fílemon ia falar não? Não. E ele não só determinou ou pressionou, ele fez Fílemon raciocinar. Ele tocou o sentimento de Fílemon. Isso. E é engraçado, né? Que essa carta foi escrita junto à carta aos Colossos. E se a gente pegar a carta aos Colossos, Paulo fala assim, olha, vejam o valor do perdão na vida de vocês. Aí em outro trecho, eu estou enviando Onésimo, ele vai dar notícia minha. Então Paulo já envolve Onésimo, o perdão, com toda a comunidade. Também fechando o cerco ali para Fílemon não ter para onde correr. Né? Então um homem extremamente inteligente, mas que usava a inteligência para o bem e sabia com a própria experiência a importância daquele momento. Né? E aí vejam que ele continua lá no item 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Ou seja, eu queria ter Onésimo comigo, né, para ele me servir nessas prisões do Evangelho, para ele estar do meu lado, me apoiar. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, eu não quis mandar num escravo que é seu, para que o seu benefício não fosse com força, mas voluntário. Isso tem que sair de forma natural. Né? E vocês precisam desse momento para que tudo volte ao seu curso normal. E aí ele continua falando. Vejam como é que Paulo vai agora aprofundando a mensagem do perdão. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. Então, meus irmãos, se a gente está separado daqueles que a gente tem que reconciliar, vamos entender que essa separação é por algum tempo. Isso tem prazo de validade, porque em algum momento Deus vai colocar aquela pessoa no nosso caminho. Por isso que Jesus afirma lá no Sermão do Monte, no item 23 do capítulo 5º, reconciliai depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Em algum momento esse adversário cruzará o nosso caminho. Não, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, como eu disse, para que o retivesse para sempre. Então a gente tem esses desentendimentos que nos separam, mas em algum momento teremos a chance de nos reajustar para sempre. Inclusive André Luiz fala algo muito profundo, nos afirmando que o ódio é o amor que adoeceu gravemente. O ódio é o amor que adoeceu gravemente. Então, a partir do momento que a gente consegue reconciliar, a gente traz de volta todo aquele sentimento que tínhamos antes por aquela pessoa. Porque quando a gente odeia, ou quando a gente tem um sentimento de raiva muito grande, é porque a gente já chegou a amar aquele irmão, aquele companheiro, aquele ente, né? E isso certamente voltará a ocorrer depois do processo de perdão recíproco. Não já como, olha, para que você volte a receber. Agora olha o que Paulo fala aqui também, né? Ele dá uma agulhada. Tipo, ó, a lei fala que você vai receber ele como servo, mas olha o que Paulo fala. Não já como servo. Antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então Paulo era poeta também. Né? Olha, eu não quero que você o receba como escravo, como antes, mas receba ele como irmão. Ele não está aí para te servir como escravo. Quando a gente conhece o Evangelho, a gente tem que parar de escravizar as pessoas, as coisas, e nos escravizar também nas pessoas e nas coisas. O propósito do Cristo é muito maior para as nossas vidas. E a gente precisa estar atento a essa grande mensagem. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Então, se você gosta de mim, Fílemon, receba Onésimo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele te deve alguma coisa, ele continua, põe em minha conta. Olha como é que Paulo é. E aí está falando da parte financeira e espiritual. Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim tu deves. Então ele fala assim, olha, eu vou pagar, se ele te deve qualquer coisa, põe na minha conta. Isso eu vou fazer para que a gente não tenha que falar tudo que você me deve. E aí eu fico imaginando, né, o que Fílemon deveria dever para Paulo. O que Paulo também não sabia do passado de Fílemon. E aí Paulo quis dizer o seguinte, olha, eu não preciso falar e nem lembrar aqui do que você me deve,
do que você era, do que você fazia, e você teve a minha consideração, a minha misericórdia. O Cristo agiu na sua vida em intermédio de mim. Então espero que você faça o mesmo para mim não ter que te expor. E nem te fazer lembrar tudo aquilo que eu tenho feito por você. Então Paulo, ele era carinhoso, ele fazia o reforço positivo, ele sabia controlar as emoções, mas ele não faltava com a verdade. E essa verdade, né, essa forma firme de falar, sempre era acompanhada ao tempero do amor, mas nunca deixava de falar a verdade. Então a gente aprende muito com essa pequena carta que eu nem consegui ler tudo, em função do nosso tempo. E não sei se você percebeu, em uma parte eu até dei uma acelerada, porque o conteúdo espiritual é muito forte, não é? E é uma carta que é pouco conhecida no movimento espírita, não é? É pouco estudada, assim como as cartas, o evangelho. E isso é extremamente importante a gente buscar e complementar os saberes. É pegar o Novo Testamento e trazer uma informação da obra de Chico, é trazer uma informação técnica científica em Allan Kardec, é quando pegar o aspecto psicológico, recorrer sim ao livro da Joana de Ângeles e ver o que ela fala a respeito, ver o que a psicologia, a ciência da Terra também fala sobre isso, e dessa forma, em fontes seguras, a gente vai fechando esse trabalho científico e espiritual das 3 grandes revelações. Moisés, a justiça por excelência, que nos ensina o caminho de sermos corretos, de sermos verdadeiros, de sabermos fazer as melhores escolhas, mas a gente não deixa de ter a grande revelação, que é Jesus, que é a revelação por amor absoluto, que é a vontade do Pai manifestada em um Espírito que encarnou, que sofreu entre todos, e que foi o que mais sofreu, mas o que mais serviu, o que mais deu testemunho. E ainda temos a terceira revelação, que é o Espiritismo, com Kardec, com Chico, e com tantos outros grandes autores que buscam trazer claridade a essas verdades imortais através da luz científica. Então, o que nós devemos fazer senão aproveitar essas grandes mensagens que hoje nos iluminam e também fazermos a nossa própria vida o exemplo para aquelas pessoas que nos servem. Por isso que Francisco de Assis, muito inspirado com aquela espiritualidade que marcou a história também da humanidade, nos fala: aonde estiveres, pregue o evangelho, se necessário usando palavras. Então que o nosso exemplo fale muito mais do que as nossas palavras. Que nós, enquanto espíritas, possamos saber que o movimento intelectual é extremamente importante. Haja visto o que Paulo faz aqui com a intelectualidade dele, juntando 2 irmãos, mas que, acima de tudo, precisamos desenvolver o moral. Precisamos ir ao encontro dos filhos do Calvário. Precisamos de matar fome. Precisamos de ir ao encontro daqueles que estão nas ruas, dependentes químicos, né? Cativos aí do crack. Nós precisamos ir ao encontro daqueles velhinhos que foram esquecidos pelos pais nos asilos e ter paciência de ouvir todo domingo a mesma história que eles vão nos contar, como somos pacientes também com os nossos pais. Nós precisamos estar aptos a servir, ir no hospital, segurar a mão de uma pessoa que a gente nunca viu na vida, mas que está precisando da nossa oração porque não tem um parente, um amigo, para visitá-lo naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, de incerteza. Nós precisamos estar dispostos a visitar também os nossos irmãos encarcerados, a ir ao encontro das criancinhas que não têm referência paterna e materna, a oferecer um prato de comida àqueles que passam fome, para depois falar do evangelho. E aí a gente vai estar fazendo um movimento. Não é só um movimento intelectual, mas um movimento que sai atrás das cátedras, dos púlpitos confortáveis e vai ao encontro dos infortúnios ocultos. Fazendo com que, assim como os primeiros cristãos fizeram, os grandes espíritas que passaram pela Terra, os grandes vultos do cristianismo, inaugurando na nossa vida a verdadeira fórmula da benemerência social. Porque Kardec nos afirma que fora da caridade não há salvação. Muita paz a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado pela paciência, pelo carinho. Se alguém tiver pergunta, algum questionamento, podem ficar à vontade. Eu creio que a gente ainda tem alguns minutos, né, para isso. Rafael, nós agradecemos imensamente a sua breve, mas tão profunda exposição. E, sem dúvida, esses Paulo, né, e esses fervorosos seguidores do Cristo deixam para a gente muito ensinamento, mas também nos conforta e nos consola. Nos estimula, né, como você diz aí, a prática do bem. E estamos aqui recebendo muitas felicitações, muitas pessoas participando conosco.
agradecendo as suas palavras. É tão belo, é tão lindo falar desse exemplo que foi Paulo e que você fala tão bem. E, de fato, a obra Paulo e Estevão, nossa, nós só temos a agradecer a Emmanuel, a Chico e a tantos espíritos abnegados, né? Exemplos que nos confortam, realmente nos preenche a alma. Bom, nós temos ainda algum tempinho. Se você quiser ainda aproveitar uns 5 minutinhos para falar do lançamento da sua obra, né, que será o dia 30. Nós vamos Sim. só vendo se tem alguma pergunta, até o momento não, somente muitos elogios, muita gratidão, de fato, por sua participação conosco e vamos conceder a palavra a você, para você falar do pré-lançamento do seu livro. Sim, na próxima quinta-feira, não é? Às 21 horas, através do YouTube, o meu canal, Rafael Lavarini, e também da TV7, nossos irmãos paraibanos da TV7, a gente vai estar fazendo a transmissão dessa palestra, né, de pré-lançamento da nova obra nossa, intitulada Os Prisioneiros do Cristo. E eu até confesso que foi a primeira palestra que eu dei uma pincelada aqui na carta a Filemon, que é uma das espinhas dorsais do livro. Então, o tempo inteiro a gente comenta item a item dessa carta, cada item é referência de um capítulo do livro, e ali a gente vai trazendo no capítulo a explicação, obviamente, dessa mensagem de reconciliar, mas, acima de tudo, demonstrando tanto que Paulo acreditava naqueles que haviam cometido crime. O tanto que o próprio Cristo acreditou nesses irmãos, como acreditou no próprio Saulo, que se tornou esse grande discípulo do Evangelho, esse grande peregrino da palavra de Deus. E, além disso, a gente faz alguns paralelos com histórias, por exemplo, da vida de Chico Xavier, que são inéditas, que foram vividas por meus avós, que conviveram com Chico aí por 30, 40 anos, né? Desfrutando ali da presença do Chico. Então, nesses últimos meses, eu amolei muito a minha avó. Eu sempre trocando mensagem, não podia visitá-la, e aí minha avó na quarentena me ajudou, trazendo essas histórias que eles viveram com o Chico, e a gente faz relação, Chico Xavier nos presídios, enfim, várias histórias bacanas que a gente traz para o livro, além da minha experiência pessoal com a PAC, algumas vivências que eu tive dentro do nosso trabalho que nós fazemos também, mas acima de tudo, né, a gente tenta trazer uma mensagem para que o Cristo volte à nossa cabeceira, para que Jesus volte para dentro dos nossos lares. A gente tem feito tanta campanha em casa espírita para a gente fazer o culto no lar uma vez por semana, e culto é todo dia, gente. Até para fazer a campanha a gente às vezes se equivoca, né? Culto, Jesus em casa é todo dia. Então a gente vai trazendo isso no livro, na obra, a fim das pessoas terem esse despertamento. E toda a renda nossa também é para contribuir com a fundação dessa primeira PAC do estado de Pernambuco. Mas aqueles que já quiserem adquirir o livro, a gente já tem um link gerado. Sim. No meu perfil aqui do Instagram, vocês vão ver uma descrição e ao final, um link que vocês preenchem e já conseguem fazer a reserva do livro, Os Prisioneiros do Cristo. E aí o livro vai com autógrafo, os primeiros 500, inclusive, vão ganhar um videocurso que a gente está fazendo, um seminário muito grande, quase 5 horas, e vai ser com exclusividade, que a gente traz algumas diretrizes que facilitam o estudo do Novo Testamento, que às vezes a gente quer estudar, mas não sabe como, né? Então os primeiros 500 adquirentes vão poder fazer parte disso. Aí tem preço especial para quem é da Casa Espírita, Clube do Livro, então podem procurar no meu perfil, mandar uma mensagem no inbox que eu falo. Mas, na quinta-feira, 9 da noite, nós vamos aprofundar no conteúdo do livro, nessa live que vai ter, e todos vocês estão convidados. Certo, aí, bom, alguém perguntou sobre o livro, você já respondeu, né? Mais uma vez, todos os que fazemos o Grupo Espírita Gabriel Delane, estamos muito felizes e gratos por sua participação. Informando aqui que teremos na próxima sexta-feira a última palestra comemorativa da nossa casa, será com Gesley de Recife, que irá falar sobre comportamento espírita. Então, seguir Jesus, os ensinamentos do Evangelho, ser espírita de verdade, né, se transformar, buscar sermos melhores, atuar no bem, essa fé renovada. Enfim, fica essa mensagem para a noite de hoje. E aí, nos despedindo de você e desejando já muito sucesso, Rafael, que você continue nesse caminho de mergulhar nos evangelhos e nos trazer isso de forma tão leve e muito motivadora. Ouvir você falar nos preenche o coração e nos motiva, né? E eu gostaria de dizer particularmente que eu retomei a minha leitura de Paulo e Estevão a partir da sua
de lhe acompanhar no Instagram, você fazendo o estudo da obra. Então, mais uma vez, muito grata a todos os que estão aqui conosco, a você especialmente, boa noite e fica com Deus. E Amém. até a Obrigado, minha próxima. querida. Até, se Próxima. Deus quiser. Isso. Boa noite. Boa noite.